Saudações, camaradas! Na aula de hoje damos início ao nosso curso, que será um estudo do livro Os Segredos da Álgebra, volume 2, do professor Miller Dias. Como sempre, todas as referências, citações e notas estão todas na descrição do vídeo. Na aula de hoje, vamos ver duas definições de indução matemática. Vamos iniciar o nosso módulo intitulado Indução, Congruência Linear e Aplicações de Números Complexos em Fatoração de Polinômios, que corresponde ao primeiro capítulo do livro. Antes de começarmos de fato a nossa aula, acho importante destacar primeiro alguns pré-requisitos necessários para uma boa compreensão dessa primeira aula em específico. Não se trata de pré-requisitos para o livro todo, são apenas os pré-requisitos para esta aula em específico, assim como para entender os primeiros 6 exemplos que faremos, que são baseados no conteúdo dessa primeira aula. Os pré-requisitos necessários para as demais aulas do nosso curso serão apresentadas sempre no começo de cada uma dessas aulas. Nessa primeira aula, os pré-requisitos são noções de lógica, conjuntos e conjuntos numéricos. Noções de lógica é importante até mesmo para entender teoremas matemáticos e as definições que usamos em conjuntos e em conjuntos numéricos. Conjuntos, nem precisamos falar muito, da sua importância, pois basicamente fundamenta toda a matemática moderna. E os conjuntos numéricos são fundamentais, pois na aula de hoje vamos tratar de um conjunto numérico em específico, e é importante ter esse tipo de conhecimento para poder avançar no estudo da álgebra como um todo. Você pode encontrar esse conteúdo na Udemy, no curso Noções de Lógica, Conjuntos e Conjuntos Numéricos. As aulas estão completas, mas estamos sempre adicionando novos exercícios ao curso e tal. E esses tópicos estão contidos também no curso mais amplo chamado Fundamentos de Matemática Elementar 1, que além de tratar de noções de lógica, conjuntos e conjuntos numéricos, estudamos funções. Ele está disponível na plataforma da Udemy, mas também para os membros do nosso canal no YouTube, juntamente com questões resolvidas e comentadas. Mas enfim, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Basicamente, a indução matemática é um dos métodos de demonstrações matemáticas. Esse assunto é abordado em disciplinas como álgebra, matemática discreta e teoria dos números. Na aula de hoje, veremos duas definições de indução matemática. Trata-se de uma aula mais abstrata, mas tudo o que discutimos aqui vamos mostrar o passo a passo de como fazer com exemplos práticos. Vejamos então a primeira definição. Seja P de n uma propriedade relativa ao número natural n, que é um número pertencente ao conjunto dos números naturais, suponha que P de 1 é válida, e para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais, a validade de P de n implica na validade de P de n mais 1. Então, a gente vai ter que P de n é válida para todo número natural n. Ah, Felipe, eu não entendi nada. Calma que a gente vai ver tudo isso na prática, no passo a passo, quando formos para os nossos exemplos 1 a 4. A ideia aqui nessa aula é mais passar a definição para posteriormente aplicarmos. Vamos então para a segunda definição. Seja P de n uma propriedade relativa ao número natural n, que é um número pertencente ao conjunto dos números naturais, vamos supor que P de A é válida para todo A pertencente ao conjunto dos números naturais. E para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais, com n maior ou igual a A validade de P de n implica na validade de P de n mais 1. Então, a gente vai ter que P de n é válida para todo número natural n maior ou igual a A. Não se preocupe que iremos ver tudo isso na prática, no passo a passo, nos exemplos de 5 a 6. Essa segunda definição, a primeira definição dos exemplos 1 a 4 e a segunda de 5 a 6. Como já dito, o nosso objetivo nessa aula é apenas apresentar as duas definições que iremos usar para fazermos os nossos exemplos. Anotem essas definições e guarde elas, pois nós vamos precisar quando formos fazer os exemplos selecionados. Quando terminarmos os nossos exemplos, vocês terão a experiência de lembrar que quando olhavam para essas definições e não entendiam, e poder comparar com o seu entendimento após o estudo.
é algo que considero fundamental e muito recompensador no processo de aprendizagem. Mas enfim. Bom, com isso encerramos por aqui essa nossa primeira aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Continue firme nos estudos e até a próxima.